Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Primeiro João, capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e te pedimos que o Senhor seja propício a nós, pecadores, nesta noite. Como é maravilhoso nós podermos oferecer um culto pactual ao Senhor, onde nós falamos e onde o Senhor fala conosco através da tua palavra, nos mostrando as tuas promessas, mas também as tuas reivindicações, que tu és santo. Nós estamos diante da tua lei e reconhecemos a nossa total limitação para compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Por isso, nós dependemos do teu Espírito. Como é maravilhoso, ó Deus, nós sabemos que em Cristo nós somos perdoados, nós somos curados, transformados. Como é maravilhoso nós sabemos que em Cristo nenhuma condenação há. Louvado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. O que caracteriza alguém como um verdadeiro servo de Deus? Será que você já fez essa pergunta? O que caracteriza um evangélico nos nossos dias, por exemplo? Boa teologia? Não falar palavras feias? Não ir para a festa? Não beber, não fumar? Porque é assim que tem sido conhecido muitos evangélicos hoje. Ah, ele é crente, não mexe com ele. Não bebe, não fuma, não vai para as festas da vida. Assim muitos têm acreditado. E eu acredito que a igreja compreende que ser crente vai muito além disso. Mas muitas vezes nós temos também as nossas colocações e conceitos em relação ao que significa ser um cristão, que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o que diz a Bíblia. Mas quando você olha para alguém que se diz servo de Deus, você acredita que essa pessoa é serva de Deus pelo quê? Existe algo, alguma marca, por exemplo? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Sobre essa marca do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus, que é o amor. Eu quero, mais uma vez, relembrá-los a respeito do contexto da nossa carta. O amor aos irmãos constitui a quarta prova de comunhão genuína com Deus. Esse é um dos grandes pontos que João vai discutir na sua carta com os seus leitores, a respeito do que significa de fato ter uma verdadeira comunhão com Deus. Nós sabemos que os falsos mestres, eles diziam que tinha uma comunhão diferenciada com o Senhor, mas João passa a descrever o que de fato significa ter uma comunhão verdadeira com Deus. E nós vimos já que do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 1, ter uma comunhão com Deus, uma verdadeira comunhão com Deus, é ter uma vida de santidade. Do versículo 8 até o versículo 10, é ter uma compreensão verdadeira a respeito do pecado, e não só isso, mas ter uma vida de arrependimento.
No verso 9 ele diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. E aí João meio que dá uma pausa. Nós vamos perceber isso ao longo da carta. João ele vai fazendo alguns testes com seus leitores, e em um determinado momento ele dá uma pausa para trazer esperança para aqueles que ele estava escrevendo. E ele faz isso do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 2, quando ele diz que os filhos de Deus, eles têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E é nessa confiança que eles podem, então, confessar os seus pecados diante do Senhor. Mas o último teste que nós vimos foi o do domingo passado, onde João, do versículo 3 ao versículo 6, ele fala que aqueles que têm verdadeira comunhão com Deus, observam a lei do Senhor, eles guardam a lei do Senhor. No versículo 3, nós vemos: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aí ele vai descrever que aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O foco principal da prova moral é a obediência ao mandamento do amor, porque o amor é o cumprimento da lei. E nós vemos isso em Romanos, por exemplo, capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, quando Paulo, ele, escrevendo aos romanos, ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. E aí ele diz exatamente aquilo que falamos anteriormente, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí você tem, por exemplo, eu vou citar esses textos apenas em caráter introdutório, mas você tem Mateus 22, do 36 ao 40, quando o escriba ele chega diante do Senhor e pergunta qual é o grande mandamento na lei. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o cumprimento da lei é na verdade aquilo que se reflete por meio do amor. Nós sabemos que Jesus, quando ele anuncia aqui esse resumo da lei, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus está fazendo um resumo daquilo que são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento até o 4 são mandamentos relacionados a Deus, e do 5º até o 10º mandamento são mandamentos relacionados ao próximo. A verdadeira iluminação, ela leva ao amor. A luz de Deus é a luz do amor. Assim, andar na luz é andar em amor. Não há, irmãos, qualquer neutralidade. E nós vamos aprender isso ao longo dessa exposição. Não existe aquele que diz: pastor, eu não odeio, também não amo. Não existe isso. Deus nos colocou juntos para nós nos amarmos. Então João ele irá estabelecer esse teste social, que é um teste para nós também, para sabermos se de fato nós somos servos de Deus. E é um mandamento onde não é opcional. Na verdade, como já diz a palavra, é um mandamento. Não é baseado na sua personalidade, ou na minha personalidade, ou na sua agenda ou na minha agenda. É baseada na pessoa de Cristo. Algumas pessoas vão ter mais desenvoltura de chegar e sair abraçando todo mundo, outras não. Mas, apesar das nossas diferenças nessas questões tão pequenas, todos nós somos chamados por Deus para exercermos o amor uns para com os outros. E diante disso, quero refletir com os irmãos sobre o tema: quem é você? Um crente verdadeiro ou um mentiroso, cego espiritualmente? Essa é a grande questão que João vai trabalhar aqui. Será que somos crentes verdadeiros? Ou será que somos cegos espiritualmente falando? Será que somos mentirosos? E João vai exatamente fazer esse teste para que aquelas pessoas tenham convicção que de fato elas são
crentes em Cristo Jesus. E eu espero que nós saiamos daqui nesta noite com esta convicção ou certos de que precisamos mudar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós observamos do verso 7 ao verso 8 que a marca de um verdadeiro crente é o amor. Muito embora a expressão amor ela não apareça aqui, no versículo 10, por exemplo, nós vemos, João diz, aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nenhum tropeço. A ideia que João está trabalhando aqui é exatamente a ideia do amor. E ele inicia no verso 7, dizendo o seguinte: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo que João está falando é o mandamento que se encontra lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. O texto diz, Levítico 19, verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse mandamento ele já havia sido anunciado entre eles. Vale lembrar que a Bíblia dos crentes do Novo Testamento era exatamente o Antigo Testamento. Jesus ele não veio para trazer uma nova lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. Na verdade, Jesus é o cumprimento da lei. Ele é a encarnação da própria palavra. Mas vale lembrar o contexto de João. Alguns falsos mestres estavam ameaçando a concepção doutrinária daqueles irmãos em relação a Cristo, dizendo que possuíam uma nova revelação. Agora nós que temos uma luz interior, os gnósticos diziam isso, nós possuímos uma nova revelação, nós possuímos uma nova mensagem, e nós queremos transmitir essa nova mensagem para vocês. E é por isso que João ele diz que esse mandamento, essa mensagem que ele estava escrevendo aos seus leitores, não era uma mensagem nova. Era uma mensagem antiga, isso já era algo que já vinha desde do Pentateuco. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E nós observamos isso logo no versículo 1 do capítulo 1, que era desde o princípio. Quando você vai para o versículo 5, por exemplo, João ele continua combatendo essa ideia. Não existe nova mensagem, existe a mensagem antiga que é relevante hoje. Quando ele fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele trevas. A mensagem que já ouvimos, nós simplesmente transmitimos essa mensagem a vocês. Entretanto, no versículo 8, João, ele diz algo curioso para nós. Ele, no verso 7, diz que esse mandamento é antigo. Mas no verso 8 ele fala, todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que é interessante notar é que o próprio Jesus usa esse termo, novo mandamento. Por favor, abra lá em João capítulo 13, versículo 34 ao versículo 35. João 13, 34, 35 diz, novo mandamento vos dou, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A ideia aqui, irmãos, é que esse mandamento, ele que é antigo, ele é novo, porque em Cristo ele ganha contornos mais sublimes. Os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham a pessoa de Cristo. Eles tinham uma sombra de Cristo. Logicamente que eles foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Mas em Cristo, tudo aquilo que é falado no Novo Testamento, não é que ganha um novo significado, mas ganha uma expressão mais clara. Os crentes do Novo Testamento, eles então perceberam o que de fato significava amar o irmão. E é por isso que João, ele escreve aqui, dizendo, vos escrevo novo mandamento. E ele diz, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Mas nós podemos destacar 3 motivos por que esse mandamento é novo.
é novo quanto à sua extensão. Na cabeça dos judeus, eles só deveriam amar, por exemplo, a nação e somente o círculo de amigos que eles possuíam. E aí vem Jesus no capítulo 5 de Mateus, no verso 43 ao verso 45, Jesus ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É novo quanto à sua extensão. Esse amor não estava restrito somente ao círculo judaico, ao círculo de amigos. Esse amor deveria ser estendido também aos inimigos. Esse amor é novo também quanto à sua profundidade. E nós observamos a profundidade deste amor, ainda que não consigamos dimensionar essa profundidade, na cruz do Calvário. Quando Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, a ponto do seu próprio Filho, em Marcos capítulo 15, verso 34, dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E aí nós temos lá Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É novo também quanto à sua ação. No verso 8, eu quero chamar a sua atenção para o verso 8, do capítulo 2, na parte B, que ele diz, ainda na parte A, ele fala assim: aquilo que é verdadeiro nele e em vós. E aí quando nós voltamos lá para João 3, 13, 34, Jesus diz: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então o parâmetro é aquilo que Cristo fez. Eu tenho que amar o meu irmão como Deus em Cristo me amou. E aí, irmãos, isso tira qualquer ideia que possamos trazer de repente para nos desculparmos, para nos livrarmos e dizer: mas eu não sou Deus, eu não sou perfeito. De fato, nós não comungamos da mesma natureza de Deus, isso é fato, e nunca iremos fazê-lo. Nós somos filhos por adoção, só existe um filho unigênito, é o próprio Cristo que comunga da mesma natureza do Pai. Nós somos adotados. Mas Jesus, ele nos chama a sermos parecidos com ele. João, ele fala isso no verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os gnósticos, eles defendiam que eles tinham uma luz especial, uma luz inerente, uma luz que vinha de dentro. João, ele fala que essa luz é o próprio Deus e ele se revela em quem quer. A ideia é que quanto mais nós amamos, mais e mais as trevas vão se dissipando e Cristo vai resplandecendo em nós. Essa é a ideia do versículo 8, quando ele fala: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quanto mais nós amamos, mais e mais nós vamos nos parecendo com Cristo, porque Ele é a luz. Não é uma luz que vem de mim mesmo, mas é uma luz que vem de fora e que modifica a minha vida, que modifica a minha forma de ver as coisas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, ou seja, permanece em Cristo. A expressão permanecer é a mesma que nós vemos aqui no versículo 6, aquele que permanece nele. E aí ele encerra no verso 10 dizendo: e nele não há nenhum tropeço. A Bíblia diz que Deus é luz. E a Bíblia fala que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus. João, ele diz que Deus é o que também? Não só luz e não só espírito. Deus é amor. Então, quando Cristo ele vem e morre na cruz por nós, a sua obra redentiva, ela não se restringe apenas a salvar a nossa alma da ira de Deus, mas restaurar essa imagem desconfigurada pelo pecado, que é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. E esse atributo de amor é um atributo comunicável. Nós somos chamados para amar uns aos outros, porque isso significa ser como Cristo, ser como o próprio Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Em segundo lugar, a marca de um falso crente é o ódio. Nós vimos em primeiro lugar que a marca de um verdadeiro crente é o amor. E em segundo lugar,
a marca de um falso crente é o ódio. No verso 9, por favor, me acompanhe na leitura, versículo 9. João, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É interessante a estrutura desse versículo, porque ela tem tudo a ver com o versículo 6, por exemplo, e o versículo 4. No versículo 6 do capítulo 1, João, ele diz: olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí você vem agora para o versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E agora, João, ele fala, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Para João, o ódio é bastante revelador. O ódio não é um sentimento que simplesmente nós, veio aqui, mas sabe como é, né, pastor? É coisa de incrédulo mesmo, né? Não, irmãos, é coisa de ímpio. E é isso que João fala aqui. Indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Indica falta de conversão. Significa não possuir a luz do evangelho de Cristo. Aponta, portanto, para o estado de perdição daquele que odeia. E é interessante que o ódio que João fala aqui, não é o ódio como muitas vezes nós concebemos. Por exemplo, as pessoas acham que pelo fato de não alimentarem sentimentos negativos em relação ao seu irmão, elas não odeiam o irmão por isso. Mas eu não odeio o meu irmão. Eu não alimento sentimento negativo sobre ele. Muito pelo contrário, eu torço por ele, pastor. Eu quero que as coisas deem certo na vida dele. Mas o ódio que João fala aqui é indiferença ao seu irmão. Ou seja, você não precisa empurrar o seu irmão se ele estiver à beira de um precipício. Você não precisa empurrar o seu irmão para que ele morra e assim expressar o seu ódio. Você só precisa esquecer que ele está lá. E é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco. Muitos chegam, pastor, eu não odeio, mas também eu não vou dizer que amo. Perdoo, mas não quero mais conversa. E isso é ódio, irmãos. Isso não condiz com as Escrituras. Porque se o padrão de relacionamento, se o padrão de amor é o próprio Cristo, eu tenho que amar o meu irmão como Cristo me ama. E Cristo renova a sua misericórdia sobre mim todos os dias. Cristo ama a mim e a você de maneira incondicional. Cristo nos perdoa de maneira graciosa e misericordiosa. Mas muitas vezes nós temos um relacionamento mundano com os nossos irmãos, quando decidimos tratar os nossos irmãos de acordo com o nosso senso de justiça. E parece que a coisa mais terrível do mundo é quando alguém na igreja descobre o seu pecado. Aquilo se transforma num monstro contra você. E irmãos, nós estamos aqui para nos edificar. Nós estamos aqui para demonstrar esse amor de Deus uns pelos outros. Isso não significa passar a mão, mas isso significa que nós devemos sim sermos da verdade, mas sermos graciosos e misericordiosos uns com os outros. Mas como é terrível, irmãos, nós vemos que parece que vivemos dentro de um contexto onde ninguém peca, onde ninguém faz nada de errado, e todos nós somos pecadores. Como já dizia alguém aí, que eu não vou citar o nome, porque esse cara hoje está meio complicado a situação dele, mas ele uma vez disse que se fosse num faroeste, todos nós estaríamos com um chapéu preto, só Jesus com um chapéu branco, porque só ele é bom, só ele é perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós somos cheios de falhas, mas nos esquecemos disso quando nos tratamos, quando nos relacionamos. É só o irmão pecar contra você, é só o irmão pisar no seu pé, e simplesmente você vai dizer, eu perdoo, mas não quero mais conversa. João diz que isso é ódio. E se você odeia, João fala que até agora você está nas trevas, ou seja, você não nasceu de novo. E aí, irmão, não importa quanto tempo você está aqui na igreja, não importa as coisas que você de repente sabe ou acha que sabe, se você não demonstra amor pelo seu irmão, se você é alguém que é conhecido por causar discórdia entre os irmãos, se você é alguém que é conhecido por carregar ódio no seu coração, por todos aqueles que passam por aqui, pelos irmãos que estão aí, eu quero dizer para você uma coisa, você está nas trevas, porque a marca daquele que nasceu de novo é o amor.
Porque Cristo está em nós. E Cristo se revela por meio das nossas atitudes. É interessante quando nós vamos para João capítulo 13, versículo 35. João ele diz: nisto conhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, o mundo vai olhar e vai ver que nós nos amamos. E aquilo vai servir como um exemplo vivo do relacionamento dele conosco. As pessoas não veem a Deus, mas as pessoas veem a Deus através das nossas atitudes, das nossas ações. Nós somos embaixadores de Cristo, não só para proclamar o Evangelho, mas para viver o Evangelho, para demonstrar um Deus invisível por meio de ações. Nós somos chamados para isso. Lá, seriam os incrédulos que iriam perceber. Aqui João está falando para que os crentes de fato percebam. Você tem visto amor nas suas atitudes? Você de fato tem progredido no seu amor para com seu irmão? Esse amor ele tem sido aperfeiçoado? Ou parece que cada vez mais que você conhece as pessoas, mais e mais você vai se distanciando? Não adianta nós dizermos que amamos uns aos outros se nós não demonstramos isso pela prática. Não adianta, isso é hipocrisia. 1 João capítulo 3, verso 17 ao verso 18, ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele vai, continua: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não há meio termo, irmãos. Ou nós evidenciamos que de fato conhecemos a Deus por meio do amor, ou nós evidenciamos por meio da nossa falta de amor, da nossa indiferença, do nosso desprezo em relação ao nosso irmão. Nós evidenciamos que de fato estamos nas trevas. Não existe meio termo. Ou amamos ou odiamos. Ou somos filhos de Deus e demonstramos no amor, ou somos filhos do diabo e demonstramos isso através do ódio. O ódio revela uma profunda ignorância em relação ao conhecimento de Deus, e nós vemos isso no verso 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em terceiro lugar, nós vemos que o amor, no verso 10, o amor é evidência de comunhão com Deus, e o antídoto contra o escândalo. Olhe, por favor, para o verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Essa expressão permanecer na luz, ela significa não só ter um conhecimento verdadeiro em relação a Deus, mas ter comunhão com Ele por meio de Cristo. Era exatamente isso que os gnósticos não tinham. Eles não tinham comunhão verdadeira com Deus, eles não estavam firmados em Cristo, eles não estavam firmados em Deus, porque eles desprezavam, pelo fato de desprezarem o corpo, eles achavam que o negócio da vida cristã era simplesmente debater ideias. A ideia era: nós seremos salvos pelo que conhecemos, e o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. E às vezes, irmãos, nós temos a tendência de trilharmos o mesmo caminho. Deus irá salvar você e a mim, não é porque nós conhecemos a teologia reformada. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Mas é pela fé que Ele depositou em nós através do seu Santo Espírito. Logicamente que a teologia reformada, ela glorifica a Deus. E eu louvo a Deus por ser reformado. Mas sei de uma coisa, irmãos. Se nós formos dizer que somos salvos porque acreditamos num sistema doutrinário, isso é obra e deixa de ser graça. Agora, se sabemos o que sabemos, isso é graça de Deus sobre nós. Isso é reflexo que, de fato, nós temos vivido com Deus. O ladrão na cruz não teve tempo de descer e ler os cânones de Dort. Não teve tempo de descer e refletir um pouco mais sobre alguns pontos. Mas ele foi salvo pela graça do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que o conhecimento não seja importante, mas dizer para os irmãos que conhecimento sem a prática, sem o exercício do amor para com Deus e para com o irmão, servirá simplesmente para nos condenar diante do Senhor. O que mostra que alguém é genuinamente convertido não são as suas muitas palavras bonitas
que revelam intelectualidade apurada para algumas questões da fé. O que mostra que alguém é genuinamente convertido é o amor para com seu irmão, e é isso que João está dizendo de uma maneira muito clara aqui. Esse amor não deve ficar no campo do discurso, mas deve ser realidade em nossas ações. Nós já lemos aqui o versículo 18 do capítulo 3, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E a segunda parte desse versículo, ele diz, e nele não há nenhum tropeço. Essa ideia aqui, de que nele não há nenhum tropeço, nós podemos tirar pelo menos 2 ensinamentos. O primeiro deles é que quem ama está em Deus e não é motivo de tropeço para o seu irmão, pois o seu testemunho é um exemplo vivo do relacionamento entre Cristo e a igreja, ou seja, entre Cristo e o seu povo. Porque a palavra que nós vemos aqui, quando ele diz, e nele não há nenhum tropeço, essa palavra tropeço, é a mesma palavra que Jesus utiliza lá no capítulo 18 de Mateus, no versículo 6 e 7, quando ele fala a respeito do escândalo. Quando Jesus ele alerta os seus seguidores, os seus discípulos, dizendo que aqueles irmãos não podem ser motivo de escândalo para o seu próximo, para o seu irmão. E às vezes, nós deixamos isso de lado, achamos que ser motivo de escândalo é quando alguém comete um pecado socialmente grave. Mas, às vezes, irmãos, o fato de estarmos emitindo opiniões negativas em relação a pessoas, para pessoas que estão chegando na igreja, pessoas recém-convertidas, você pode ser motivo de tropeço para o seu irmão. E o que é que a Bíblia fala? O que é que Jesus diz? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E ele continua, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai de você, que tem demonstrado ódio pelo seu próximo dentro da igreja, através das suas opiniões, e tem achado que isso é simplesmente uma opinião. E o que tem de pessoas que têm às vezes saído da igreja, ou enfraquecido na fé, porque elas chegam dentro da igreja, e elas ao invés de ver algo diferente, eu não estou falando de perfeição, porque aqui tem um bando de pecadores a começar por esse, que vos fala, mas quando chegam na igreja, e não veio uma disposição para mudança, não veio uma disposição para uma atitude diferente, não vem amor nos relacionamentos, e saem muitas vezes da igreja, ou se encontram desanimados na fé, a Bíblia fala que ai de você, por isso. E às vezes a gente acha que isso é só opinião. Isso é tranquilo, pastor, é só a minha opinião. Mas você, continuando com a sua opinião, você vai para o inferno com a sua opinião. Porque se você odeia o seu irmão, você está nas trevas. E o pior de tudo, você está cego para isso. A ponto de que alguém chega às vezes para repreender. Chega para falar, ó, você está errado. Eu estou errado? Como assim? Eu não fiz nada. E não é à toa que nós temos encontrado tantas pessoas cegas que acham que não estão fazendo nada demais. Mas a Bíblia já fala sobre isso. Em segundo lugar, não vive tropeçando no pecado. É um escândalo, é tropeço não só para os outros, mas para si mesmo. E aí, 1 Pedro 1,10 diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A ideia é, quanto mais eu amo o meu irmão, mais eu vou cumprindo a vontade de Deus, mais Cristo vai se evidenciando através das minhas atitudes, mais vai ficando claro as concepções que eu tenho em relação a pecado, em relação à santidade de Deus, em relação ao que significa ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E quanto mais isso vai acontecendo, mais o meu amor vai aperfeiçoando por Deus, e mais eu vou abandonando alguns pecados, ou seja, os tropeços eles vão sendo acidentais na minha vida e não práticas corriqueiras. Quarto lugar, nós vemos no verso 11, aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio é a marca de quem está nas trevas, anda nas trevas
e não sabe para onde vai, pois está cego espiritualmente. Ele levanta aqui pelo menos 3 consequências muito claras. Aquele que odeia o seu irmão, em primeiro lugar, está nas trevas, ou seja, está morto espiritualmente. O ódio, irmãos, é característico do ímpio. Em segundo lugar, ele diz que não só está morto, mas anda nas trevas. É isso que nós vemos no verso 11. E isso nos mostra, irmãos, que ele não só está morto espiritualmente, mas ele está ativo nas suas obras malignas. Lembra quando Paulo ele escreve aos Efésios? Ele diz lá em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, dos vossos crimes. O morto, ele não está simplesmente passivo, ele está ativo contra Deus. E muito mais também, sobre aqueles que ele pensa que são seus irmãos. Então, essa pessoa, ela não só está morta, mas ela está causando confusões na igreja, separação entre irmãos, fofoca, promovendo divisões. Essa é a marca daqueles que odeiam. Essa é a característica daqueles que não nasceram de novo. E em último lugar, ele fala que não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, ou seja, é cego espiritualmente. Tem uma noção errada a respeito de si. Eu quero chamar sua atenção para Provérbios, capítulo 4, verso 19. Por favor, abra lá em Provérbios, capítulo 4, verso 19. Provérbios 4:19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Quando você vai para Malaquias, capítulo 3, versículo 7, ele diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? É exatamente essa a ideia que João está trabalhando aqui. É a pessoa que acha, não, está tudo bem. O que foi que eu fiz, pastor? O que foi que eu fiz, meu irmão? Eu amo meu irmão. Eu não odeio ninguém. É a pessoa que tem uma concepção errada de si mesmo, cego espiritualmente. Paul Tripp, em seu livro Instrumentos na Mão do Redentor, falando a respeito de cegueira, ele diz que uma parte fundamental de ser cego espiritualmente é que você é cego para com a sua própria cegueira. E aqueles que não aceitam repreensão, aqueles que não aceitam, e quando alguém chega para exortar nas Escrituras e dizer: meu irmão, você precisa mudar, você precisa voltar a amar, ou de repente, ouvindo essa mensagem, e você pensa: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver, eu tenho as minhas opiniões em relação às pessoas, eu faço aquilo que eu quero. Você se enquadra perfeitamente no versículo 11, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, e fica impossível perceber a luz, fica impossível perceber o padrão que é Cristo. E o que tem de gente cega, irmãos, em nome da sua própria justiça na igreja, não é brincadeira. E aí é só você lembrar, por exemplo, de Judas. É um caso alarmante para todos nós. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas não foi chamado para a salvação. Ele estava entre os apóstolos, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Cristo, mas ele era o filho da perdição. E assim se encontram muitas pessoas na nossa igreja. Pessoas que estão na igreja, pessoas que até em certo nível experimentam um pouquinho da graça de Deus, porque é isso que diz lá em Hebreus 6. São pessoas que foram batizadas, participam da ceia, ouvem a mensagem, até se emocionam em alguns momentos, têm alguns lapsos de santidade, mas nunca nasceram de novo, nunca conheceram o Rei da Glória, porque são incapazes de demonstrar através das suas atitudes
perdão e misericórdia sobre aqueles que erram. Não é isso? O que Tiago falou no capítulo 2, no texto que nós lemos, por favor, vá lá para Tiago. Capítulo 2, versículo 13. Tiago 2,13, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você é alguém que não perdoa, se você é alguém que não ama, se você é alguém que não busca tratar os seus relacionamentos, se você é alguém que não vai até o seu irmão para consertar o seu relacionamento, você está caminhando para as trevas, porque você está demonstrando ódio. Nós precisamos, irmãos, eu só vou citar esse ponto do Paul Tripp, porque eu já citei alguns outros, dentre eles esse aqui em algumas pregações passadas, quando ele fala que o cego espiritualmente falando, ele usa máscaras. E ele diz que a máscara, uma das máscaras que essa pessoa utiliza é a percepção exata de si mesmo. Assim como os fariseus, essas pessoas têm uma opinião distorcida de si mesmo. Era o que acontecia com os falsos mestres. Acham que não precisam de cuidados do corpo de Cristo, cuidados pastorais. Eu não preciso de aconselhamento, pastor, sou tão maduro. Ou mesmo de aconselhamento, pois se julgam sábias e inteligentes demais para isso. Uma pessoa enxergará a si mesma como realmente é, somente quando se olhar atentamente no espelho perfeito das Escrituras. Mas muitos têm negligenciado a instrução que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus. E preferem conduzir as suas vidas de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que eles acham melhor para si mesmos. Eu quero dizer uma coisa para você, e é uma coisa para mim. Não existe esse discurso do tipo, pastor, eu não estou preparado ainda para conversar com fulano. Se você não está preparado, você não está preparado para orar. Porque a oração que Jesus ensina é, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Em outras palavras, é basicamente isso que Jesus diz. Se você não perdoa o seu irmão, você não pode orar. E se isso não faz qualquer diferença para você, você nunca foi perdoado pelo Senhor. Não existe essa, sabe como é que é, pastor? É porque eu não sou mentiroso, aí dá até uma de piedoso. Sabe como é que é? Eu não sou hipócrita, eu não vou lá estando com raiva dele. O que é que Jesus diz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pouco importa o que você sente, o que eu sinto. Nós devemos obedecer à lei do Senhor. Se você tem problema de relacionamento com alguém aqui hoje, não deixe isso passar para amanhã. Converse com a pessoa, marque um horário, marque alguma coisa, vai resolver esse problema. O que nós não podemos, irmãos, é continuarmos na hipocrisia e achando que Deus, Ele, por ser muito misericordioso e muito gracioso, Ele não vai estar nem aí para isso. De boa, eu sou longânimo, faz o que você quer. Não é isso, irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. Se isso não faz qualquer diferença para você, o péssimo relacionamento que de repente você pode ter com algumas pessoas, você nunca nasceu de novo. Eu quero trazer algumas aplicações. Hoje eu fiz diferente, deixei as aplicações para o final. Quero trazer algumas aplicações. Como temos encarado o nosso compromisso de amar o nosso irmão na fé? É um compromisso que nós temos diante de Deus. Nós devemos amor uns para com os outros. Você tem criado meios para se relacionar com seu irmão? Você tem criado meios, você tem modificado a sua agenda para resolver os seus problemas de relacionamento? Você tem buscado os seus irmãos? E aí, aconteceu alguma coisa? Eu estou achando você tão diferente, estranho comigo. Me perdoe, eu fiz alguma coisa com você e tal, vamos resolver. Será que nós temos feito isso? Se não, irmãos, nós precisamos nos arrepender. E sabe o que é maravilhoso? É que Deus em Cristo providenciou o perdão para nós. No versículo 9 ele fala que se nós confessarmos, eu já mencionei, mas é sempre bom relembrar essa promessa maravilhosa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você não tem amado seu irmão como convém,
eu quero convidá-lo nessa noite a confessar esse pecado diante de Deus, na certeza de que Ele perdoa você em Cristo, e na certeza de que Ele continuará essa obra na sua vida. Agora, se isso não faz diferença para você, isso é um grande problema. Devemos amar nossos irmãos como Cristo nos amou, dando a própria vida. João capítulo 15, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, vocês devem se amar. Não é de acordo com aquilo que você acha, meu filho. É de acordo com aquilo que eu fiz. Eu sou o parâmetro. Nós devemos nos amar também, irmãos, sem hipocrisia. No capítulo 12 de Romanos, versículo 9, Paulo fala: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não seja hipócrita. Se de repente você tem uma queixa contra o seu irmão, e se seu irmão de repente procura você e pede perdão, ou tem alguma coisa estranha entre nós, não seja hipócrita de dizer: não, está tudo bem. E eu não estou falando que às vezes essa resposta que nós ouvimos é hipocrisia, não estou dizendo isso. Mas se não está tudo bem, não diga que está tudo bem. Resolva o seu problema com o seu irmão. Essa expressão hipocrisia, ela traz a ideia dos artistas, dos atores, onde eles insinuavam, eles exerciam papéis que não tinham a ver com a natureza deles. É você fazer algo que não tem nada a ver com você. Essa é a natureza do hipócrita. Ele diz uma coisa quando na verdade ele quer dizer outra. Tem algum problema de relacionamento conosco? Não, não tem. Está tudo bem. E já aconteceu isso com você? Você sabe que você fez algo de errado com a pessoa. Você sabe que a pessoa sabe que você fez algo de errado com ela. Mas quando você vai perguntar, você se sente o pior dos pecadores. Porque, não, está tudo perfeito. Mas daqui a 2 semanas, ou sei lá, 1 mês, acontece um pequeno detalhe, que isso vira uma enchente, irmão, contra você. Não, porque naquele dia... Mas para isso, você disse que estava tudo bem entre nós. O amor seja sem hipocrisia. É interessante perceber como João ele se utiliza de 2 verbos, andar e permanecer. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 10 e no versículo 11. E vemos também no versículo 6. É evidente, irmãos, como nós já falamos aqui, nós não possuímos a mesma natureza do nosso Redentor. Mas nós devemos andar como Ele andou, se permanecemos nele. E como foi que Ele andou? Já falamos algumas coisas aqui. Ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Ele veio até nós. Nós devemos ir também até o nosso irmão. O Evangelho é o parâmetro para os nossos relacionamentos. Não é isso que diz lá Colossenses 3, quando fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Aquilo que Cristo fez por mim é aquilo que modifica a minha forma de encarar os meus relacionamentos. Daí, irmãos, nós entendemos a partir disso que o perdão não está condicionado ao arrependimento. Eu devo perdoar o meu irmão já como uma disposição e não como uma condicional. Porque foi isso que Deus fez por nós. Ele veio até nós porque Ele nos amou. Eu tenho que ir até o meu irmão e eu tenho que já, no meu coração, perdoar o meu irmão. Logicamente que isso não tira a responsabilidade dele de arrependimento. Mas isso quer dizer o seguinte: eu perdoo o meu irmão porque eu não vivo para ele. Eu perdoo o meu irmão porque eu vivo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, até perdoar, faça para a glória de Deus. E às vezes as pessoas acham que perdão tem a ver comigo, tem a ver com você. E às vezes alguns pregadores falam o seguinte: perdoe, porque senão a pessoa vai para casa com você, você vai pensando na pessoa, isso vai te adoecer, isso vai te amargurar, e não sei o que, tal. Como se, perdoa para você ficar livre, entendeu? Dessa amargura, desse sentimento ruim. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina o quê? Perdoe, porque Cristo perdoou você. Perdoe porque isso é evidência que de fato você foi perdoado. Perdoe, porque você vive para a glória de Deus. Você não vive para o seu bem-estar, você não vive para o seu conforto, mas para a glória do Senhor. Mas quando acontecer, em relação à demonstração do amor, de você falhar com o seu irmão, vá até ele.
Peça perdão ao seu irmão. Pode ser, isso acontece conosco, irmãos. Às vezes você comete um erro, ou um comentário indevido, ou algo que você faz contra o seu irmão e você não percebe. O fato de nós caminharmos na luz, isso não significa perfeição. É por isso que João diz que há possibilidade de pecarmos e devemos confessar os pecados. Mas, se você percebeu que você errou, à luz das Escrituras, vá até o seu irmão e peça perdão a ele. Irmão, me perdoe, porque eu quero ter comunhão com você. A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão, então eu estou aqui para te pedir perdão. Segundo, nós devemos perdoar antes mesmo do irmão vir até nós. Eu já falei isso aqui. É isso que está subentendido na oração do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E em último, nós devemos estar dispostos a sofrer o dano, se preciso, para demonstrar amor pelo nosso irmão. Amar o irmão vai custar caro para nós em muitos momentos. Amar o irmão significará, de repente, acordar numa hora que você não está acostumado, a fazer uma coisa num momento que você não está acostumado, a gastar um pouco mais do seu orçamento que você não está acostumado, a gastar um pouco mais de tempo naquele dia que já foi todo projetado por você, que você não está acostumado. Não é isso que nós vemos nas Escrituras? O amor custou tempo e dinheiro ao samaritano. Ele não tinha programado aquilo, mas ele demonstrou isso. O amor custou ao pastor que saiu para buscar a 100ª ovelha perdida. O amor vai custar alguma coisa a você. Mas não foi isso que o amor custou ao próprio Filho de Deus? Ele sofreu. Ele foi humilhado por nós. Ele demonstrou que, de fato, o amor custa caro, mas vale muito a pena. Se amar o seu irmão não tem custado nada a você, se amar o seu irmão tem sido simplesmente um discurso vazio, eu quero dizer que você está em sérios apuros. Mas a partir de hoje, diante das Escrituras, nós podemos amar os nossos irmãos de acordo com a palavra do Senhor. Infelizmente, nós iremos conviver com joio. É isso que o próprio Senhor Jesus diz. Mas nós não devemos viver em função do joio, mas em função da glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a demonstrarmos amor pelos nossos irmãos. Que Deus nos ajude a, de fato, a cada oportunidade, demonstrarmos que, de fato, nós temos a vida de Cristo em nós. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus.